Boa noite. A Câmara dos Deputados vota neste momento o texto final do novo marco fiscal, depois das mudanças feitas pelo Senado. Nós temos imagens ao vivo de lá. Os deputados já acataram duas alterações feitas pelos senadores. E a votação segue no plenário da Câmara e o resultado pode sair a qualquer instante. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Luciana Amaral, direto do Congresso. Oi, Luciana, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Isso mesmo, a votação acabou de sair. Os deputados federais aprovaram, então, deixar de fora das regras fiscais o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica do país, e também o Fundo Constitucional Federal. 379 votos a favor e 64 contra. Agora, os deputados vão analisar as mudanças que foram rejeitadas pelo relator Cláudio Cajado. A tendência é que todas as outras mudanças feitas pelo Senado sejam realmente rejeitadas. Agora, no início da sessão, houve já um pedido de retirada de pauta pela deputada Adriana Ventura, foi logo já rejeitado. Então, fica estipulado, depois de um acordo feito numa reunião de líderes com a presença do presidente da Câmara, o Arthur Lira, os líderes partidários e o relator, o Cláudio Cajado, que ficam de fora dos novos limites fiscais, dois pontos principais. É o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é destinado ao investimento em segurança aqui no Distrito Federal, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Hoje é uma das principais fontes de financiamento da educação básica. Agora, o Cajado deixou de fora algumas outras mudanças feitas pelo Senado, por exemplo, uma brecha que poderia dar ao governo a possibilidade de gastar mais 40 bilhões de reais no ano que vem, e também os gastos da União com ciência e tecnologia. Tudo isso vai ficar de fora do relatório, do texto aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Volto com você. Muito obrigado, Luciana Amaral, que vai continuar acompanhando a votação lá na Câmara. Enquanto isso, a gente chama aqui os nossos analistas, Thaís Arbex, que está lá no plenário, e Caio Junqueira. Thaís, boa noite. Muito se falava que o marco fiscal só seria votado depois de uma reforma ministerial, depois que essa reforma fosse sacramentada. O presidente da Câmara, claro, sempre negou isso. E hoje mesmo, sem a reforma, a Câmara está votando esse texto. O Centrão não abriu mão desses ministérios, né, Thaís? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Não abriu mão desses ministérios, Márcio. O que é importante a gente dizer, se você me permite? A gente está vendo imagens agora aqui da votação. O que é importante já foi votado. Então, a gente pode considerar que o novo arcabouço fiscal já foi votado novamente pela Câmara. Porque como funciona? Como a Câmara já tinha votado esse texto lá atrás, eles só estão avaliando agora as mudanças feitas pelo Senado. Então, as duas mudanças que foram acatadas, como a Luciana nos detalhou agora há pouco, foram aprovadas. Então, temos um novo arcabouço fiscal. Ela também deixou claro para a gente, Luciana nos explicou, que ficou de fora aquela emenda proposta pelo senador Randolfo Rodrigues, que poderia abrir um espaço de 40 bilhões a mais para o governo gastar. Essa emenda não entrou, não vai ser aprovada. Eu fui tentar entender um pouco qual é o clima no Ministério da Fazenda. Qual que é a sensação lá no Ministério da Fazenda, Márcio? É a de que o importante era ter uma nova regra fiscal aprovada. Isso era fundamental para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, isso está ticado. Então, meta cumprida pelo ministro Fernando Haddad. E aí agora, muito provavelmente, voltando à sua pergunta inicial, a gente volta à discussão da reforma ministerial. Agora não, né? Depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar de seu giro internacional. Não à toa, Fernando Haddad também está lá na África do Sul, junto com o presidente Lula, e está acompanhando muito de perto o que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados. Caio Junqueira, boa noite. Esse texto que está sendo votado hoje e que já dá com muita clareza que será aprovado,
Como disse Arthur Lira numa entrevista coletiva antes dessa votação começar, ele foi votado e aprovado no Senado, foi alterado no Senado no dia 21 de junho. A gente sabe que teve votação importante nesse meio do caminho, teve até recesso parlamentar, mas não foi muito tempo para se discutir esse marco fiscal. O que essa demora toda sinaliza, Caio? Márcio, boa noite a todos. Márcio, são quase 50 dias sem que uma medida econômica fosse votada pelo Congresso Nacional, o que sinaliza aí uma certa perturbação do universo político, justamente com o que você falava com a Thaís, com essa demora na reforma ministerial. Mas é importante a gente colocar que esta pauta, esta agenda do arcabouço fiscal, ela é considerada pela cúpula do Congresso Nacional, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, como uma, vamos chamar assim, uma agenda de Brasil, né? Portanto, não diretamente vinculado ali a eventuais conflitos, confrontos políticos, desavenças políticas entre legislativo e poder executivo. Tanto que, apesar da reforma ministerial não ter saído, o Arthur Lira colocou para votar e está entregando esse arcabouço fiscal. Agora, vamos colocar onde tem desavença? Tem desavença, por exemplo, a emenda Randolph. Quem é Randolph Rodrigues? Líder do governo no Congresso. A Câmara dos Deputados tirou isso, não aceitou essa mudança. Derrota, sim, para o governo, porque dificulta a equipe econômica e o Palácio do Planalto, o governo Lula 3, de cumprir justamente essas metas do arcabouço fiscal. Outra questão que está dando um problema tremendo, né? Aquele projeto que a equipe econômica e o governo querem de taxar offshores. Arthur Lira é contra, o Congresso é contra, muito provavelmente isso não vai avançar. Então há uma desavença aí. A gente não pode, por exemplo, considerar que essas propostas que ajudariam o governo a cumprir esse arcabouço serão aprovadas. Essas não, mas o arcabouço sim. O arcabouço sim, conforme ele foi idealizado, a Câmara dos Deputados está entregando justamente porque considera uma agenda de Brasil e não uma agenda de governo. A partir desse momento, Thaís, que houver a aprovação desse marco fiscal, qual é o próximo passo na Câmara? Quais são as próximas discussões importantes a acontecerem por aí no Congresso Nacional de forma geral? É a reforma tributária? Márcio, antes da reforma tributária, a gente tem todas essas medidas que o Caio estava citando agora há pouco. Havia uma expectativa dentro do Ministério da Fazenda de conseguir taxar as chamadas offshores. Isso estava dentro da medida provisória do salário mínimo e seria uma forma do governo federal compensar a isenção do imposto de renda, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. O que aconteceu? Agora há pouquíssimo tempo, faz menos de uma hora, o secretário que está de interino no Ministério da Fazenda, Dario, deu uma entrevista coletiva na porta do Ministério da Fazenda explicando o que aconteceu. No fim das contas, vou dizer o lead aqui, o governo abriu mão de taxar as offshores e aí vai taxar agora os fundos exclusivos no Brasil. Como que isso vai funcionar? Ficou acertado aqui na Câmara que tira essa parte de offshore da medida provisória do salário mínimo, que deve ser votada amanhã, e aí o governo manda uma nova medida taxando os fundos exclusivos do Brasil. Uma medida provisória a ser enviada, segundo o secretário executivo que está responsável pelo Ministério da Fazenda, até o fim da semana. É com essa medida que o governo espera compensar a isenção, a ampliação da isenção do imposto de renda. Segundo as contas dele, segundo ele disse nessa entrevista ali no Ministério da Fazenda, essa nova medida provisória pode render 3 bilhões de reais. Então, antes da gente avançar para a tributária, é importante a gente dizer que a tributária continua avançando, né? No Senado as discussões continuam avançando, teve reunião hoje na comissão, mas agora a gente tem os efeitos mais práticos desse arcabouço para ser votado neste momento, e Arthur Lira também deu esse indicativo. Me parece que depois de alguns dias de muito tumulto, as coisas se azeitaram, Márcio. Sempre com decisões de olho na arrecadação. A Thaís Arbex vai continuar ali no plenário da Câmara dos Deputados, acompanhando até o fim essas discussões que acontecem. Você vê na tela dividida aí na sua casa, onde você estiver nos assistindo, as discussões que acontecem neste momento no plenário da Câmara dos Deputados. A gente vai continuar com essa imagem. Temos Luciana Amaral, temos Thaís Arbex
todas acompanhando essas discussões, aguardando a votação final desse marco fiscal, que criou uma expectativa enorme em relação a essa votação. O mercado já vinha sofrendo com notícias do exterior, mas também com a demora em definir esse marco fiscal. Isso que é um guia das nossas contas públicas. A nossa analista, Thais Herédia, ela está aqui no estúdio agora para destacar a importância dessa votação de hoje. Thais, boa noite. Até agora, como estamos? Qual é a sua análise econômica? Márcio, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco aqui no Prime Time. Olha, a primeira coisa, sai do radar, né? O arcabouço fiscal é uma discussão que vem desde 2021, que o Brasil começou ou passou a discutir, afinal de contas, qual será a regra do jogo, porque lá com a PEC dos precatórios, quando o governo Bolsonaro mudou, né, deu a pedalada para pagar os precatórios e mudou inclusive as regras do próprio teto de gastos, é que essa discussão vem acontecendo. Haddad assume como ministro da Fazenda e rapidamente apresenta uma nova fórmula, um novo modelo de gestão das contas públicas que gerou várias dúvidas, mas ele foi apresentado de uma forma bastante racional e, inclusive, mais flexível, obviamente, do que o teto de gastos e que conversa, inclusive, com um país que, se vai crescer mesmo, como a gente espera a partir para os próximos anos, o governo vai ter mais flexibilidade para acessar essas receitas que chegam com um crescimento econômico. Então, o fato de aprovar um arcabouço de uma discussão que começou muito ruim, pela distorção e a destruição da regra anterior. Então, o fato dele ser aprovado agora significa que o Brasil já passou essa etapa, entende? Assim, já passamos essa etapa. Agora vamos para outra discussão, que é exatamente gerir as contas públicas sob a nova regra. E nesse gerenciamento das contas públicas, ter deixado de fora o Fundeb e também o Fundo Constitucional do Distrito Federal, mexe muito com esse limite que começa a ser, não vou dizer estourado, mas avançado? Olha, mexe, Márcio, mexe, mas assim, no final das contas, isso não vai, o que vai atrapalhar mesmo é o governo conseguir cumprir a meta de déficit ou de superávit primário, né? Quer dizer, o governo vai ter que lidar com várias outras receitas de saúde e educação também, que crescem num ritmo muito maior do que aquele que a regra do arcabouço impõe. Então, tem sim um desafio grande colocado à frente aí para a gestão das contas públicas. E há um questionamento, assim, hoje, por exemplo, teve um grande evento de banco aqui em São Paulo e foram economistas e executivos de outros bancos para se encontrarem, dividirem opiniões, e ficou muito claro que o mercado não espera mais, os executivos, os economistas não esperam mais que o governo consiga cumprir a regra que acabou de aprovar. Ou, melhor dizendo, não vai conseguir cumprir, não a regra, mas não vai conseguir cumprir as metas que se autoimpôs, vamos lembrar aqui que foi o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que resolveu botar lá metas super ousadas, né? Vai conseguir cumprir as metas que o governo se autoimpôs para cumprir o regramento fiscal. Essa é a grande discussão de agora. Relembrando só a meta, para o ano que vem a gente sabe déficit zero, ou seja, zero. A gente vai arrecadar e gastar no mesmo volume, algo que não acontece há algum tempo já. Aconteceu no ano passado, mas foi por uma questão muito conjuntural e não estrutural. O Brasil estruturalmente ainda tem problemas nas suas contas. Dificilmente vai superá-las no ano que vem. Então, cumprir a meta de superávit ou de zerar o déficit, cumprir a meta fiscal, vai balizar o espaço de manobra de gestão das contas públicas. Aqui é que está a grande virada, né? Se cumprir a meta fiscal, tem mais dinheiro para gastar. Se não cumprir a meta fiscal, tem menos dinheiro para gastar, Márcio. Essa que é a grande questão. Algumas pessoas criticam esse novo marco fiscal, dizendo que o governo se preocupa mais em arrecadar do que cortar gastos. Você concorda com isso? O modelo é esse, né? O teto de gastos foi um modelo em que a despesa é que estava no centro das atenções. Corta a despesa e acabou. O arcabouço que foi aprovado agora, e a gente vai dar uma olhada aqui nas regras para vocês se lembrarem, porque faz tempo que a gente tratou disso, o arcabouço aprovado, Márcio, realmente teve a sua concentração inteira aqui na arrecadação, né? Por quê? Porque o governo tem a liberdade de gastar. A despesa, diferentemente do que era no teto de gasto, a despesa vai crescer sempre.
num patamar mínimo ou num patamar um pouco maior acima da inflação. O teto de gastos dizia, não pode gastar mais do que a inflação do ano anterior. O arcabouço fiscal diz, pode gastar sim, mesmo que a receita caia, mesmo que haja um problema econômico, o intuito é ser o que a gente chama em economia de contracíclico. Afinal de contas, se a economia está indo mal, o governo não pode parar de gastar. Gasta e ajuda. Mas se a economia estiver indo muito bem, também não pode gastar desenfreadamente. Então, ele está sim baseado na arrecadação e a regra vai estar baseada naquela meta que o governo vai se impor. Então, a meta para o ano que vem é zerar o déficit. Se o Haddad conseguir zerar o déficit, ele vai poder gastar 70% da arrecadação do ano que vem. E se não cumprir, vai gastar 50% da arrecadação. Vamos passar para a próxima tela aqui rapidamente, só para eu lembrar aqui para vocês essa regrinha aqui, ó, do gasto mínimo e do gasto máximo. Isso aqui é uma alta real. Então, 0,6% acima da inflação, 2,5% acima da inflação, o montante de despesas que o governo pode acrescentar no orçamento do ano seguinte. E aqui, Márcio, como você lembrou, as metas que foram estipuladas pelo próprio governo, 0,5% para esse ano, que também não vai acontecer, 0% para o ano que vem, 0,5% para 2025 e 1% para 2026. E o que está muito claro para os analistas e economistas é que dificilmente essa conta vai virar antes de 2027, 2028. A gente vai continuar acompanhando toda a movimentação em Brasília, continuamos com as nossas repórteres, a nossa analista também lá, acompanhando cada discussão, cada discurso, a nossa produção, nossa redação inteira está dedicada a isso. E assim que tivermos novas informações, a votação fechada do marco fiscal, a gente volta com essa atualização em Breaking News imediatamente. O que já temos de importante é que permaneceu fora do marco fiscal, fora das novas regras do marco fiscal, permaneceram fora o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, e também o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Fundo Constitucional do Distrito Federal. As outras regras do marco fiscal estão sendo votadas neste momento e a gente pode voltar a qualquer momento com esse resultado.